O Crescente Fértil foi uma importante região, especialmente para o início da sedentarização de diversos povos. Leva esse nome por estar localizado entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. Muitas civilizações desenvolveram-se no Crescente Fértil, como os sumérios, persas, assírios, acádios, egípcios, hebreus, fenícios, mesopotâmicos, entre outros. Nessa época, o sistema adotado era a monarquia teocrática, onde o rei era visto como Deus, o que o permitia ter mais controle sobre a população. Na região predominava o politeísmo, ou seja, acreditavam em várias divindades. Entretanto, vale ressaltar que cada povo tinha suas peculiaridades transcendentais, como os hebreus, que eram monoteístas. A economia era predominantemente baseada em agricultura e pecuária, com exceção dos fenícios, que tinham uma sociedade avançada, realizando até mesmo comércios marítimos. Inclusive, desenvolveram o primeiro alfabeto fonético, onde os símbolos representam sons. Isso porque necessitavam de um alfabeto dinâmico devido aos seus comércios. No Crescente Fértil, a sociedade era predominantemente estamental, o que significa que quase não havia mobilidade social. Então, caso você nascesse um camponês, morreria camponês. Sua posição nas hierarquias sociais dependiam de onde você nascia ou na obtenção de privilégios, como por exemplo ser arregimentado para se tornar escriba, no caso do Egito. Desenvolveram a medicina, como quando mumificaram certas pessoas, perceberam que aquelas que consumiam muito álcool tinham um fígado pior do que aqueles que não consumiam. Também desenvolveram o papiro e os nilômetros, que serviam para medir as alturas das cheias do Nilo. Desenvolveram a astronomia e a astrologia. Tinham suas próprias pirâmides, os zigurates. No Crescente Fértil, o regime de trabalho era compulsório, ou seja, obrigatório e forçado. O trabalho era pago com ração mínima para se sobreviver, com exceção dos fenícios, cuja remuneração era em objetos, metais, entre outros. O pagamento dos impostos eram pagos ao rei, aos templos e ao Estado. Trabalho é o mesmo que emprego? Não necessariamente. Trabalho é tudo que existe para satisfazer as necessidades humanas, individuais e sociais, sejam elas físicas, como comer e beber, psíquicas, como as pessoas que se sentem deprimidas por não trabalhar, e até mesmo transcendentais, como a construção de templos. Já o emprego é assalariado, com direitos e deveres. Divisão sexual do trabalho, com os homens muitas vezes ficando responsáveis por atividades relacionadas à caça. Trabalho era visto como uma atividade cotidiana, algo que todos deveriam fazer, sendo inseparável das demais esferas da vida. Jornadas de trabalho menores que 5 horas por dia. Com a colonização portuguesa, certos conceitos são naturalizados, como a propriedade privada, desigualdade social e o trabalho visto como coisa de inferiores. Na Grécia Antiga, o significado de trabalho estava associado ao esforço físico, cansaço e penalização, sendo visto como uma atividade indigna reservada aos escravos. Os trabalhos eram divididos em 3: labor, que estava associado com a natureza como agricultura e pecuária; poiesis, relacionado com o ato de fazer, criar algo; e praxis, encontrar soluções para o bem-estar da população, em outras palavras, política. Os esparciatas eram cidadãos espartanos, os eupátridas, cidadãos em Atenas, e os patrícios, os cidadãos privilegiados em Roma. O que eles têm em comum? Eram privilegiados, herdeiros, proprietários de terra, isto é, ocupavam funções de prestígio e com poder deliberativo, legislativo, judiciário, militar e pecuário, dedicavam-se à política, à filosofia e à carreira militar. A educação era exclusiva para os ricos e as escolas eram o lugar do ócio, onde as crianças dedicavam-se à ginástica, aprendiam jogos, música e retórica.